Boa tarde, companheiros e companheiras. Quero agradecer o convite da organização deste importante workshop, né? Que vocês fazem neste momento tão delicado que passa o nosso país, tão delicado para a nossa democracia, né? Então eu quero parabenizar vocês, a Associação de Difusão Comunitária de Bacabeira, né? A todos os organizadores, a Faculdade SESBA, a Etiqueba, a Agência Tambor, né? Os companheiros da Agência Tambor, da Abraço Maranhão, né? Liderado aí pelo companheiro Ed Wilson, a Insigne Cursos Livres Ligados em Calçado, né? Estou bastante curioso para conhecer, né, essa experiência. E a todos vocês, né, comunicadores comunitários, radialistas, jornalistas, pesquisadores, né, profissionais da comunicação e curiosos, né, das organizações da sociedade civil, né, que entende que a comunicação é de extrema importância e principalmente a comunicação comunitária, né? Vejo que nós podemos dar a nossa parcela de contribuição para a evolução da sociedade brasileira. Eu creio que as rádios comunitárias, né, que estamos hoje, cerca de 5.000 rádios comunitárias otorgadas, que estamos aí em torno de mais de 3.000 municípios brasileiros, cerca aí de 3.500 municípios brasileiros, instalado, né, nos grotões e rincões desse país, na floresta amazônica, no Cerrado, no Pantanal, no sertão nordestino, né? E também nos Pampa. Eu creio que nós podemos dar a nossa contribuição para um futuro melhor neste país através da comunicação comunitária e, logicamente, as rádios comunitárias, por essa rede, né, por essa capilaridade, ela tem tudo, né, para ser a grande contribuinte. Agora, precisa ser valorizado, né? Nós, nesses últimos anos, nós temos observado que a esquerda, né, a esquerda brasileira não dá o devido atenção para as rádios comunitárias e a direita, a extrema-direita, que ficou aí, né, que estão aí há 4 anos no poder, também, né, deu as costas, né? Ou seja, nós estamos naquela situação que desprezado pela esquerda e odiado pela direita. E não pode ser assim, né? Por quê? Porque nós temos nosso valor, né? Eu fico imaginando se as rádios comunitárias fizessem aí, por exemplo, o seu jornalismo local, né? De manhã, de tarde, de noite, falando, dando destaque a tudo que acontece dentro do nosso município, dentro da nossa cidade, né? Eu creio que não teria vez essas rádios que se fazem no Brasil, essas grandes redes, né, de comunicação, simplesmente, né, para não fazer a verdadeira comunicação, simplesmente para confundir o povo brasileiro, simplesmente para atuar e não como comunicação, né, órgão de comunicação, mas como verdadeiros empresários da comunicação que têm lado, né, que têm a sua ideologia e que acha que o povo brasileiro tem que ficar refém, né? Eu vou dar um exemplo logo, né? A própria rede da Jovem Pan. É um absurdo. Há muitos anos esse jornalismo que esses caras têm feito no Brasil, que é contra o povo brasileiro. Um jornalismo baseado em fake news, né? Um jornalismo que tem lado, que defende os interesses dos empresariados nesse país. É só pegar 2 exemplos, o que aconteceu em 2017 com a reforma trabalhista, onde mentiam para nós diariamente dizendo que a reforma trabalhista seria bom para o país, geraria emprego. Um grande engodo, né? Até porque hoje nós temos milhares de trabalhadores sem carteira assinada, portanto sem direito, né? Inclusive recebe diariamente um valor pequeno e não tem direito, se amanhã ficar doente, não tem, né, qualquer respaldo da legislação. Um outro exemplo foi o que fizeram na reforma previdenciária do atual governo 2019, dizendo que tinha que fazer a reforma da Previdência porque seria bom para o Brasil. E aí eles colocam aquela palavra mágica, né?
vai gerar emprego. Mentira! Uma grande mentira. Os nossos filhos, os nossos netos terão de muita dificuldade para se aposentar se a gente não conseguir fazer a contra-reforma da Previdência, né? Acabar com essa reforma que fizeram em 2019. Por quê? Porque se a gente for ler, estudar, a gente vai ver que prejudicou os trabalhadores, principalmente as viúvas, né? As viúvas agora, se o companheiro dela falece, ela fica a ver navio, porque ela tem que ter uma idade X. Por exemplo, se tiver acima de 44 anos, ela vai ter o benefício até morrer, né? Mas se ela tem menos de 44 anos, ela vai ter o direito só a 20 anos. Ou seja, se ela tem 43 anos, ela vai poder receber daqui até 20 anos, ou seja, no final ela estará com 63 anos e perderá esse benefício deixado pelo viúvo, né? Pelo marido, né? Então, no momento que ela mais precisa desse recurso, porque com 63 anos, hoje em dia é difícil uma pessoa que não tem um problema de pressão alta, né, que não tem uma outra doença, tipo diabetes, um problema no coração. Então vejam vocês que esse órgão de imprensa, juntamente com outras redes, centraram fileira e ficaram lá diariamente dizendo, né, que o povo brasileiro tinha que aceitar porque aquilo era uma novidade que seria bom para a classe trabalhadora, que é uma outra grande mentira, né? E agora mesmo o comportamento que nós vimos dessa mídia, nesse processo eleitoral, né? Dando vez e voz a mentiras através, que nós chamamos hoje de fake news, né? Mas que na verdade significa mentira, e esses caras faziam essa publicidade diariamente, tentando convencer a população, e deu no que deu, né? Muitos ainda não aceitaram o resultado, né? Num país onde sempre perdurou a democracia, exceto aqueles 21 anos, né, de 64 a 85, mas de lá para cá, sempre respeitando o direito do outro, né, sempre respeitando o resultado das eleições. Então, eu faço essa fala inicial para dizer que Abraço Brasil é uma entidade, né, que congrega as rádios comunitárias de todo o país. Nos estados, nós temos abraços estaduais, né? Aí no Maranhão, o nosso companheiro Ed Wilson, jornalista, professor universitário, radialista, né? Pesquisador, escritor, que comanda Abraço no Maranhão. E desta forma a gente se organiza, né? Abraço nasceu há 26 anos atrás, nasceu no dia 25 de agosto de 1996, na cidade de Praia Grande, no estado de São Paulo, e de lá para cá a gente vem fazendo essa luta no sentido de melhorar a comunicação comunitária. Logicamente, nós temos nossas dificuldades colocadas na própria lei. A própria lei que nos reconheceu é a lei que nos impede de trabalhar com mais tranquilidade, com mais recursos financeiros, né? Com mais potência, né, nas nossas transmissoras. Essa lei ela precisa ser modificada. Agora, como modificar uma lei se o Congresso Nacional, a cada eleição, fica pior? A cada eleição que nós temos do Congresso Nacional, ele fica pior. Esse Congresso que está saindo, ele é um dos piores congressos desde a ditadura militar. E agora esse outro que vai entrar é pior do que esse que está saindo. Então vocês acham que esses caras vão querer mudar a radiodifusão comunitária, mudar a comunicação comunitária para melhor? Claro que não vão. Ainda mais com o extremismo de direita que nós temos no país, que colocou, né, os meios de comunicação, principalmente seus profissionais, radialistas, jornalistas, perseguindo, né, batendo, ameaçando de morte. Né? O FNDC, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o qual o Abraço Brasil faz parte, nós somos um dos dirigentes. Inclusive no dia 2 a 4 de dezembro vai ter a plenária nacional em Brasília para mudar a diretoria. Ela acabou de lançar, né, depois vocês podem pegar aí com o nosso companheiro Ed Wilson, acabou de lançar o seu projeto, né, Calar Jamais, onde identifica tudo que vem acontecendo nesses últimos anos, né, conforme o comportamento do governo atual e conforme o comportamento desse extremismo, né, de direita que nós temos no país, que elenca o meio de comunicação e principalmente seus profissionais como o grande culpado, né? E não é, na verdade não é.
Hoje eu vejo, por exemplo, por incrível que pareça, a Rede Globo hoje melhorou seu jornalismo. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Não sei se vocês lembram da época que o Lula assumiu em 2003, até o golpe em 2016. A Rede Globo era diariamente fazendo um jornalismo que não é o jornalismo que é ensinado nas faculdades, nas universidades, né? Que é um jornalismo que ouve a ambas as partes. O jornalismo que a Rede Globo fazia naquela época era um jornalismo contrário ao governo Lula, aos 8 anos, contrário aos 6 anos, praticamente 6 anos, aliás, 5 anos do governo Dilma. E hoje não, hoje eu observo diferente. Hoje o jornalismo da Rede Globo faz, né, lógico, não é 100%, mas faz o verdadeiro manual do jornalismo, incrível que pareça. E isso aí jogou, né, os extremistas de direita contra a própria Rede Globo, né? Quem tem críticas pesadas contra a Rede Globo é a esquerda. Por que nasce a Rádio Comunitária, gente, na década de 90? Porque pós a ditadura militar em 85, os movimentos sociais, a Associação de Moradores, os sindicatos, as centrais sindicais, o movimento pela caristia, o movimento ambientalista, não viam mais, não tinham um espaço na programação jornalística dos grandes meios de comunicação. Quando aparecia alguma coisa lá, era uma reportagem que colocava para baixo de determinada organização. Por exemplo, quando os trabalhadores faziam uma greve, ao invés de ir lá falar por que está sendo aquela greve, quais era a reivindicação, ele já chegava dizendo que quem fazia a greve era bagunceira, e nem ouvia a liderança, ouvia lá só o lado patronal. Então hoje não, hoje a gente vê a Rede Globo ouvindo ambas as partes. E aí, né, nós que temos essa crítica de muitos anos, nasceu as rádios comunitárias por conta disso, né? Primeiro, com a invenção de equipamentos de baixa potência, né? A facilidade. E segundo, com essa vontade que tinha no Brasil pós a ditadura militar, depois de 21 anos, sem poder falar, sem poder gritar, sem poder ir para a rua. Aí essa vontade reunida no Brasil todo, nasceu esse movimento. Dizem uns que chegamos a ter mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil equipamentos ligados no Brasil. E vocês aí do Maranhão já estavam lá também, lá na década de 90, né? A Bacabeira tem uma história bonita, né? Então vocês participaram desse movimento a nível nacional. O Maranhão tem história nesse campo das rádios comunitárias, né? Então, nós nascemos em cima disso. Por quê? Porque nós queríamos mais democracia. O meio de comunicação que estava aí era mesmo o meio de comunicação que estava na ditadura militar, que só via um lado, né? Então, por isso que nós achamos importante esse tipo de evento que vocês ora promove, né? De estar discutindo, né? Discutindo questões importantes que é a comunicação, né? A importância da comunicação, a importância da comunicação comunitária, a produção de conteúdo, isso aí é uma coisa fundamental no nosso meio. Nós precisamos ter produção de conteúdo, eu acho que isso é bacana, ter mais parceiros, a Agência Tambor, o maior exemplo aí de democratização da comunicação também, de usar as novas tecnologias, né? Passar para nosso público de que comunicação é direito humano. Né? Passar para o nosso público que direito humano não é defender bandido, como a mídia fez. A mídia ficou durante a ditadura militar e depois ficaram dizendo que quem defende direito humano defende bandido. Negativo. Direito humano é direito à vida, é direito à comunicação, é direito a ter uma casa decente para morar, é direito a ter um emprego decente para sustentar a família, é direito a ter recurso financeiro para se alimentar muito bem, para comprar roupa, para colocar os filhos nas escolas. Né? Tudo isso é o arcabouço dos direitos humanos e a rádio comunitária precisa entrar firme nisso aí. Nós precisamos dizer para nossos ouvintes que direito humano não é defender bandido. Que o bandido ele já tem o seu direito de ser julgado e, se for condenado, ele tem o direito de ficar lá na prisão, de cumprir a sua pena. Mas direito humano é tudo isso, né? Porque
pior coisa que tem dentro de um pai de família é ele não ter um direito ao emprego, estar desempregado, ele não ter condição financeira de bancar a sua família. Isso é uma das piores experiências, né, que nós temos. Então, a rádio comunitária nasce nessa perspectiva, né? E nós tivemos dificuldade nos governos de esquerda, nesse governo de direita, né, que nem o atual presidente nem reuniu. Lá tinha uma turma lá de bolsonarista das rádios comunitárias, foi lá, pediu pelo amor de Deus, presidente, vamos sentar para reunir. Nem isso ele atendeu, para vocês terem uma ideia, né, de como que está a situação. Governo eleito, né, vou informar isso para vocês, governo eleito, Lula eleito, tomar posse dia 1º de janeiro. Nós apresentamos nossas propostas, aliás, nós apresentamos nossas propostas para todos os candidatos a presidente. Antes do primeiro turno, a única campanha que nos chamou para sentar foi a do Lula, a parte de comunicação. Sentamos com ele, apresentamos as nossas propostas, se não me engano eram 13 ou 14 propostas. E depois disso nós fizemos, né? Depois disso nós fizemos uma reunião e onde nós apresentamos 7 propostas que nós achamos viável que o executivo pode fazer para melhorar minimamente a situação das rádios comunitárias no Brasil, né? E estão com ele essa proposta, entregamos antes do primeiro turno para o escrito. Queremos agora abrir uma perspectiva de uma reunião já com essa equipe de transição, né, de sentar com eles e mostrar como que essas propostas podem ser viabilizadas. Porque as demais propostas, por exemplo, como a alteração da Lei 9.612, né, a lei que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1998, que reconheceu o papel histórico, a importância das rádios comunitárias, ela precisa ser alterada no Congresso Nacional. E vocês sabem que o Congresso Nacional é extremamente complicada e, da maioria das vezes, perdura lá os interesses das rádios e TVs comerciais, liderado através da Aberte e da Abratel. Aberte ligado à Rede Globo e a Abratel ligado aí a Record, SBT. Então lá não é fácil. Para vocês terem uma ideia, em 2018, nós conseguimos pela primeira vez na história aprovar um projeto de lei que trata só de questão de rádio comunitária, aprovamos no Senado Federal, onde está lá o aumento de potência de 25 watts para até 150 watts e a criação de um canal, né, para a rádio comunitária. Hoje nós só temos um canal por município, né? Nós queremos mais 2 canais por município, né? E aí o que foi aprovado mais um canal. Esse projeto entrou no mês de julho de 2018 na Câmara Federal. E de lá para cá esse projeto está parado. Esse projeto já está no seu quarto relator, né? E ele relatou todos eles proprietários de rádios comerciais ou de rádios educativas. Todos eles ligados à Aberte. Todos eles ligados à Abratel. E aí os caras sentaram em cima do nosso projeto de lei e esse projeto de lei não anda, né? Agora mesmo o deputado Silas Câmara foi reeleito deputado do estado do Amazonas pelo Partido Republicano, se não me engano. Está sentado em cima desse projeto. Já tem 3 anos. 3 anos que esse deputado está sentado em cima e ele não apresenta o relatório. Ele não fala que é nem contra nem a favor. Um projeto que foi aprovado pelo Senado Federal merecia mais respeito. Merecia mais respeito às rádios comunitárias no Brasil todo. Merecia mais respeito o povo brasileiro que ouve rádio. Então você veja, 4 anos parado o nosso projeto de lei que foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. Mas chega lá na Câmara, né, como o presidente da Aberte falou, lá em 2019, né, falou que eles iam fazer de tudo para que esse projeto não fosse votado na Câmara. E tanto é que até agora eles estão conseguindo fazer. E creio que conforme essa configuração do novo Congresso Nacional, que assume a partir do ano que vem, acho também muito difícil, né, porque os trabalhadores ainda votam em patrões. Os trabalhadores brasileiros ainda votam na hora de escolher um senador, escolher um deputado federal, e a maioria do nosso povo ainda está votando em representante que não tem nada a ver com a gente. É mais ou menos aqui em Mato Grosso, né, onde o agronegócio é muito forte, né, eu falo aqui de Cuiabá, Mato Grosso, e aqui
né? O povo de Mato Grosso está votando só em representando o agronegócio. E aí, na hora que tem uma votação importante, né, como direitos trabalhistas, direitos previdenciários, vocês acham em quem que esses parlamentares vão votar? Vão votar contra nós, né? E nós tivemos a eleição mais cara desse país. Aqui em Mato Grosso, um voto chegou a custar R$ 500, R$ 300. É um absurdo. Esse orçamento secreto que foi gasto, me parece, 16 bilhões, foi para comprar voto nesse país. Infelizmente. E aí nós temos hoje um Congresso Nacional que não representa a realidade da classe trabalhadora no nosso Brasil. Mas isso é uma outra questão, uma outra luta que nós vamos ter que enfrentar, e os dirigentes de rádio comunitária precisam discutir isso. Essa conversinha, eu não gosto de discutir política. Gente, tem que parar com essa frescura. Isso para mim é falta de informação. Isso para mim é falta de conhecimento. Esse negócio de falar que não gosta de política é conversa fiada. Tá? Não adianta a gente gostar ou não gostar da política. A política está presente em tudo quanto é. Em qualquer tema, em qualquer assunto. Então nós temos que discutir. Nós temos que levar a sociedade para dentro das rádios, entrevistar a sociedade civil, os parlamentares, todo mundo. Nós precisamos discutir política nesse país. Né? Porque se a gente discutisse política, talvez muitos desses que estão aí nas rodovias tentando barrar o trânsito não estaria fazendo papel, né? Esse papel muito ruim para a democracia. Para encerrar, eu quero dizer para vocês o seguinte: rádio comunitária não existiria se nós tivéssemos uma ditadura militar. Rádio comunitária é fruto da democracia. Foi o maior avanço que nós tivemos na área da comunicação no Brasil, foi a criação das rádios comunitárias. Que hoje nós somos apenas 5 mil rádios comunitárias. Nós poderíamos ser, no mínimo, 15 mil rádios comunitárias, já que nós temos 5.571 municípios. Só aí já daria, né, uma por município. Mas nós temos municípios grandes, né, que precisa ter 2, 3 rádios. Mas nós precisamos ter mais canais, né? Então, rádio comunitária é fruto da democracia. Eu fico abismado quando vejo dirigente de rádio comunitária, né, colado com o atual governo, defendendo o atual governo, sendo que o atual governo não defende a democracia. Veja o que eles fizeram com nossos profissionais durante esses últimos 4 anos, em especial os jornalistas. Veja a perseguição, né, a dificuldade de trabalhar, muitos apanharam, né? Então, rádio comunitária é a democracia na essência. Quem está dentro de uma rádio comunitária defendendo a extrema-direita no Brasil está redondamente equivocado. Poderia se retirar. Porque já que não aprendeu que rádio comunitária é democracia. Rádio comunitária é a oportunidade que o nosso povo tem, né, de ter voz, de poder gritar, de poder denunciar, de poder falar. Tá bom, gente? Vamos à luta. Eu sei que não está fácil a sobrevivência das rádios comunitárias, né? Mas vamos para a luta, vamos pressionar o atual governo, né? É um governo progressista, não é um governo de esquerda, veja bem, é um governo de composição, fez composição com a direita, né? Com o setor da direita, fez composição com o setor da esquerda, mas não é um governo de esquerda, né? É um governo, digamos assim, um governo de centro, é um governo onde nós vamos precisar disputar. Se nós quisermos o avanço das rádios comunitárias, o avanço da comunicação comunitária, nós vamos precisar lutar muito no governo Lula para que nossas reivindicações sejam atendidas. Tá? Esse negócio de eleger presidente. Eleger o presidente já vai melhorar. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque o outro lado está lá também, gente. O outro lado está puxando a corda. Você acha que a Berta e a Bratel não estão puxando a corda já em cima do Lula agora? Claro que estão. E por incrível que pareça, esses caras é o setor mais atrasado que nós temos do empresariado, são os proprietários de meio de comunicação no Brasil. Eles são tipo escravagista lá né, do século XVI, XVII, XVIII. Eles são tipo os donos de engenho no Nordeste. Não querem direito nenhum para as rádios comunitárias. E aí eles ficam com a faca no pescoço, fica com a faca no pescoço do prefeito, fica com a faca no pescoço do governador, fica com a faca no pescoço no presidente,
Para quê? Só lucros, né? Que a verba de mídia, a verba pública de mídia vai só para eles. Não querem socializar isso aí com a mídia, né? No caso conosco, né? Com as rádios comunitárias. E depois ficam praticando o golpe, né? Porque quem liderou o golpe, por exemplo, em 2016, foi a mídia. Se a mídia não tivesse atuado da forma que atuaram, talvez não teria um golpe em 2016. Embora quem votou foi o Congresso Nacional, mas a influência toda foi a mídia diariamente dando espaço, oportunidade para o que aconteceu hoje aí. Hoje, culpado do Brasil estar nessa situação é a mídia, a grande mídia brasileira. Espero que ninguém das rádios comunitárias tenha feito isso. Porque nós não podemos ser pautados pela mídia, essa mídia tradicional, esse oligopólio. Nós que temos que pautar. É por isso que nós temos que fazer o nosso jornalismo local. Né? Porque aí nós vamos ter a nossa audiência e vamos ter cada vez mais o nosso valor. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, Márcio Calvé. Obrigado aí ao Ed. Obrigado a todos os dirigentes desta importante organização, né? Aos membros do Conselho Comunitário. Eu acho bacana, né? O Conselho Comunitário está participando, né? da Rádio Comunitária Nova Bacabeira FM, né? E parabéns, tá? Que esse exemplo de vocês no dia de hoje seja um exemplo para toda a rádio comunitária espalhada pelo nosso país. Um abraço e continuamos na luta, porque só conquista quem luta.